Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas, então, à nossa 7ª videoaula. O semestre já está 50% concluído, último semestre da turma, que maravilha, né? Sejam todos muito bem-vindos, então, nesta nossa 7ª videoaula da disciplina de Filosofia, Cultura e Sustentabilidade. Vamos lá, então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o problema da racionalidade na modernidade, ok? Então, a reflexão sobre a racionalidade, ela ocupa um lugar central na filosofia moderna e contemporânea, tá? E desde o iluminismo, a razão ela é concebida, ou ela foi concebida como um instrumento de emancipação humana, capaz de libertar, inclusive, os indivíduos da ignorância pensável, da superstição também e inclusive, da dominação. Mas, no entanto, ao longo do século XX, essa confiança foi predominantemente ou profundamente questionada. Tá? A razão que prometia a libertação passou também a ser vista como um mecanismo de controle, de dominação e de instrumentalização da vida. Aí, o problema instaurado. Nesse contexto, emerge, assim, o pensamento do Habermas. A gente não pode negar que o Habermas é um dos mais influentes pensadores da atualidade, né, da era contemporânea. E a proposta teórica dele busca reconstruir o conceito de racionalidade, como nós já vimos em outros momentos, em outras aulas, inclusive em outros semestres, tá? Então, a proposta teórica dele busca reconstruir esse conceito de racionalidade, afastando-se da visão restrita da razão como instrumento técnico. E ele propõe uma nova concepção, ou seja, uma concepção comunicativa dessa razão. E a teoria da racionalidade comunicativa surge como uma resposta à crise desta modernidade, propondo, então, que a racionalidade não se limita à eficácia dos meios, mas se manifesta, sobretudo, na capacidade humana de dialogar, de argumentar e de construir juntos o consenso, ou consensos, né? E para compreender a proposta do Habermas, é necessário distinguir dois tipos fundamentais de racionalidade. A racionalidade instrumental, a qual ele é um crítico, como nós já vimos, já sabemos disso, tá? A racionalidade instrumental, ela está orientada para o sucesso, trata-se de uma forma de razão que calcula meios eficientes para atingir determinados fins, e ela é típica das ciências naturais, da técnica e da economia, vejam bem. E nessa perspectiva, o mundo é visto como um objeto de manipulação, as relações são estratégicas, né? E o outro é frequentemente tratado como um meio para que eu possa alcançar, então, aqueles fins os quais eu busco. E essa forma de racionalidade, ela foi amplamente criticada por pensadores da escola de Frankfurt, como eu já falei também, como Adorno e Horkheimer, que denunciaram a sua relação, denunciaram sua relação com a dominação social, tá? E com a reificação. A racionalidade comunicativa, lembra que eu falei que o Habermas apresenta dois tipos de racionalidade, a instrumental e a comunicativa. Uma ele critica, a outra ele coloca como alternativa para a sociedade. E a racionalidade comunicativa, em contraste, né, ela orienta para o entendimento, em contraste com a instrumental. Ela orienta para o entendimento. E aqui, na racionalidade comunicativa, o objetivo não é vencer ou manipular, mas alcançar um acordo racional entre os sujeitos envolvidos. E as principais características dessa racionalidade baseia-se na linguagem, é que ela, né, baseia-se na linguagem, ela pressupõe igualdade entre os interlocutores, os participantes, os atores, como o Habermas fala, os atores válidos, e ela busca também o consenso fundamentado, tá? Você vai fundamentar aquele consenso a que se chegou. E o Habermas propõe que essa forma de racionalidade é mais originária e fundamental, pois ela está presente
desculpa, nas interações cotidianas nossas, né? Quando os sujeitos buscam compreender-se mutuamente. Bom, a grande inovação da teoria do Habermas é situar a racionalidade comunicativa no campo da linguagem, né? Ou seja, a racionalidade no campo da linguagem. E ele é inspirado por outros autores, como especialmente o Wittgenstein e o George Herbert Mead. O Habermas entende que é na comunicação que a racionalidade se realiza plenamente, isso ele fala em diversas passagens da sua obra. A linguagem não é apenas um meio de transmissão de informações, mas ela é um espaço de interação social, no qual os sujeitos expressam as suas intenções, eles interpretam significados, né, e eles avaliam argumentos. E assim a racionalidade comunicativa, ela emerge sempre que os indivíduos entram em um processo de diálogo orientado ao entendimento, ok? Um ponto muito importante da teoria do Habermas, que lá em alguma disciplina dessas nós já trabalhamos, mas vale a pena reforçar aqui, porque eu não sei se todos participaram, né? É sobre os atos de fala que o Habermas desenvolve, então, nessa teoria da ação comunicativa, e as pretensões de validade destes atos de fala. E um dos elementos centrais da teoria do Habermas é essa análise dos atos de fala. E toda vez que falamos, levantamos implicitamente certas pretensões de validade, que podem ser aceitas ou questionadas pelos interlocutores. Essas pretensões são 4, tá? A compreensibilidade, a mensagem deve ser inteligível. Compreensibilidade, a segunda é verdade, o conteúdo deve corresponder à realidade. A correção normativa, ela deve estar de acordo com as normas sociais. E a sinceridade, o falante deve ser autêntico. Então, assim, essas são as 4 pretensões que o Habermas propõe. E eu acho que é por aí que a gente vê que em determinadas sociedades não tem como desenvolver, né, envolvendo todos os participantes de uma sociedade em determinadas situações, né, e todas essas pretensões, especialmente a sinceridade, o falante deve ser autêntico. A gente sabe que aqui no Brasil, especialmente, os falantes nem sempre são autênticos. Então, para que uma racionalidade comunicativa, ou a racionalidade, a teoria do Habermasiana, ela consiga êxito, nós precisamos que estas 4 pretensões sejam cumpridas. Daí estaria tudo certo. Mas é bem complexo o nosso contexto para essa aplicação. Quem dera a gente conseguisse, né? Bom, o processo comunicativo racional, ele ocorre quando essas pretensões podem ser discutidas livremente, até chegarmos a um consenso, né? E o consenso, nesse caso, ele não é imposto, mas ele é construído nesse diálogo, nessa comunicação, tá? Ele é construído argumentativamente, através de argumentos. Tá? E o que seria, então, esse conceito de consenso? Na teoria do Habermas, o consenso ocupa um lugar central, tá, na racionalidade comunicativa, e para ele, o consenso legítimo é aquele que resulta de um processo de argumentação livre de coerções. É outra dificuldade quando a gente faz uma analogia aqui com o nosso contexto, sociedade brasileira, enfim. Isso implica, né, para que seja um consenso livre de coerções, ele implica a igualdade de participação, ausência de dominação, possibilidade de crítica e de revisão. Bom, o consenso não significa unanimidade superficial, mas acordo fundamentado racionalmente. E trata-se de um ideal regulador, ou seja, uma referência normativa que orienta as práticas comunicativas, tá? Outro consenso fundamental trabalhado pelo Habermas, que é importante para nós, é o conceito de mundo da vida.
o mundo da vida e o sistema, tá? Então, o mundo da vida, o Lebenswelt, é o contexto cultural, o contexto social e simbólico no qual os sujeitos estão inseridos, tá? É o espaço da comunicação cotidiana, onde os valores são compartilhados, onde as identidades são formadas e os significados são construídos. Já o sistema corresponde às estruturas formais da sociedade, como o mercado e o Estado, que operam segundo lógicas instrumentais, dinheiro e poder. E o Habermas critica o fenômeno da colonização do mundo da vida, outro tema que nós já abordamos em outros momentos, essa colonização através da racionalidade instrumental que coloniza o mundo da vida, no qual a lógica instrumental, né, invade as relações sociais e meio que domina as relações sociais, enfraquecendo, então, essa comunicação consequentemente, o entendimento entre os sujeitos. Bom, a teoria da racionalidade comunicativa, ela tem problemas, tem implicações políticas, né, tem profundas implicações políticas, e o Habermas desenvolve uma concepção de democracia baseada no diálogo e na participação. Então, esse é o ponto, é o foco, né, o ponto central da teoria do Habermas é uma democracia baseada no diálogo e na participação de todos os envolvidos. E ele chama isso de democracia deliberativa e pressupõe nela o debate político racional, a inclusão de diferentes vozes, a formação da opinião pública através da argumentação. E nesse modelo, a legitimidade das decisões políticas não deriva apenas do voto, mas do processo comunicativo que as antecede, tá bem? E apesar da sua relevância, a teoria da racionalidade comunicativa, ela não está ausente ou isenta de críticas, como nós sabemos, né? Ele tem diversos críticos, apontam diversas, talvez, lacunas, mas existem diversos autores que fazem toda uma análise crítica da teoria do Habermas. E alguns pontos frequentemente levantados desta análise crítica é o idealismo do Habermas, tá? A ideia de um diálogo livre de coerções pode ser considerada utópica, viram? A desigualdades reais, condições sociais e econômicas limitam a participação efetiva de todos os sujeitos. E a diversidade cultural, nem todas as culturas valorizam o consenso da mesma forma. São alguns pontos que os críticos levantam sobre a teoria da ação comunicativa. E pensadores contemporâneos, eles têm buscado complementar ou revisar a proposta habermasiana, incorporando perspectivas pós-coloniais, feministas e interculturais. Bom, podemos falar então da atualidade da teoria. Mesmo diante dessas críticas, a teoria da racionalidade comunicativa, ela permanece extremamente atual e importante para as nossas reflexões sociais sobre o mundo da vida. Tá? Esse nosso mundo marcado por polarização política, por desinformação e por informações falsas também, não podemos deixar de considerar isso, e pelas crises ambientais e sociais. E a necessidade do diálogo racional e construção de consenso torna-se ainda mais urgente diante deste quadro. A proposta do Habermas oferece um horizonte normativo para se pensar a ética do discurso, a comunicação nas organizações, a educação democrática e a sustentabilidade. Bom, nós poderíamos dizer que a teoria da racionalidade comunicativa, ela representa uma das mais importantes tentativas de reconstruir o conceito de razão na contemporaneidade. E ao deslocar o foco da racionalidade instrumental para a comunicação, o Habermas propõe uma visão mais humana, mais intersubjetiva, democrática da razão. Nesse sentido, a racionalidade deixa de ser um instrumento técnico e passa a ser entendida como uma prática social fundamentada no diálogo,
no reconhecimento mútuo e pela busca do consenso, como nós já havíamos falado. E mais que uma teoria filosófica, a teoria do Habermas trata de um projeto ético, trata-se de um projeto ético e político, tá? Que convida a construção de uma sociedade mais justa, baseada na comunicação livre e racional. A teoria da racionalidade comunicativa, desenvolvida pelo Habermas, não se limita ao campo da teoria social e da linguagem. O alcance do pensamento habermasiano é profundamente interdisciplinar, permitindo, então, articulações relevantes com a filosofia, com a cultura e com a sustentabilidade, de maneira cada vez mais urgente com a sustentabilidade. Então, essa conexão torna-se particularmente significativa no contexto contemporâneo, marcado por crises ecológicas, por desigualdades sociais e disputas culturais intensas. E nesse cenário, a racionalidade comunicativa, ela oferece um horizonte teórico e normativo para se repensar as formas de convivência humana, tá? E de relação destes humanos com a natureza, com o meio, com o ambiente. Bom, no campo filosófico, a proposta do Habermas, ela representa uma tentativa de reconstruir um projeto, o projeto da modernidade, sem abandonar a ideia de razão, diferentemente das críticas mais radicais, que rejeitam a racionalidade como instrumento de dominação. O Habermas propõe a sua reformulação, tá? E a filosofia, nesse sentido, assume um papel crítico e de mediador. A racionalidade instrumental, reconstrói a razão como prática intersubjetiva, fundamenta normas éticas a partir do diálogo, da comunicação. E a racionalidade comunicativa, ela insere-se, portanto, em uma tradição filosófica que busca superar a dicotomia entre objetividade e subjetividade, propondo uma terceira via, a intersubjetividade. Essa perspectiva permite pensar a ética não como uma imposição de regras universais abstratas, mas como resultado de processos discursivos, nos quais os sujeitos participam em condições de igualdade. A cultura, nesse sentido, ocupa um lugar central na teoria da racionalidade comunicativa, especialmente através do conceito de mundo da vida. É nesse espaço que se formam os valores, as identidades e os sentidos compartilhados. No entanto, o mundo contemporâneo é marcado por uma pluralidade cultural muito profunda. Diferentes grupos possuem linguagens próprias, sistemas de valores distintos, formas diversas de reação ou de relação com a natureza. E, nesse contexto, a racionalidade comunicativa oferece um modelo para o diálogo intercultural. Em vez de impor uma visão dominante, frequentemente eurocêntrica, a racionalidade comunicativa propõe uma escuta ativa, o reconhecimento da alteridade, a construção de consensos inclusivos. E essa abordagem, ela dialoga diretamente com as perspectivas decoloniais e com autores que valorizam saberes tradicionais. Um exemplo importante é o de Antônio Bispo dos Santos, o conhecido como Nego Bispo, que nós estamos trabalhando diretamente, né? Bom, o Nego Bispo propõe uma compreensão do mundo baseada na reciprocidade, no compartilhamento, lembram? E na relação com a terra, fundamental. Para ele, a terra não é um recurso, é um sujeito de relação. Essa visão amplia o horizonte da racionalidade comunicativa, desafiando-a a incluir não apenas humanos, mas também a natureza, o ambiente, como parte desse diálogo. Bom, a crise ambiental contemporânea, ela pode ser compreendida, gente, em grande parte, tá, como resultado da hegemonia da racionalidade instrumental. A natureza foi historicamente tratada como um objeto de exploração, nós já vimos isso, orientada por critérios de eficiência e de lucro. E, nesse sentido, a teoria do Habermas contribui para uma crítica profunda desse modelo ao evidenciar os seus limites.
Então, redução da natureza a recursos, desconsideração de valores éticos e culturais, exclusão de vozes afetadas pelas decisões, tá? A racionalidade comunicativa abre caminho, por sua vez, para uma nova abordagem da sustentabilidade. Essa nova abordagem, baseada na participação democrática, na deliberação pública, na inclusão de diferentes saberes, os científicos, os tradicionais, os locais. Lembro como nós falamos, já falei várias vezes para vocês, que o conhecimento não se limita apenas ao conhecimento acadêmico, mas sim, por que não, aos conhecimentos tradicionais também. Por isso nós estamos trabalhando, lendo aquele livro A Terra Dá, a Terra Quer, do Antônio Bispo. Pois é bem nesse sentido. Então, a sustentabilidade, ela deixa de ser apenas uma questão técnica e passa a ser uma questão ética e comunicativa. A partir dessa perspectiva, a sustentabilidade pode ser entendida como um processo comunicativo, ou como processos comunicativos, nos quais diferentes atores sociais participam da construção e também da busca de soluções. E isso tudo implica diálogo entre ciência e saberes tradicionais, participação das comunidades locais, transparência nas decisões ambientais, também foi esse um dos motivos que eu pedi para vocês buscarem lá os resultados da COP30 de 2025. Por exemplo, nesse sentido, também podemos dizer que as políticas ambientais legítimas não são aquelas impostas de cima para baixo, mas aquelas construídas por meio de processos deliberativos inclusivos, tá? Inclusivos, que inclui. E essa visão aproxima a teoria habermasiana de debates contemporâneos sobre justiça ambiental, sobre democracia participativa, sobre governança global do clima. Então, Habermas, na COP30, deveria, se não estava, mas deveria, a teoria dele estar presente, fundamentalmente presente. É de extrema importância que se tenha essa consciência. E a articulação entre a cultura e sustentabilidade também exige o reconhecimento de outras racionalidades. Os povos indígenas e as comunidades tradicionais, eles oferecem perspectivas que desafiam a lógica dominante. Isso nós estamos vendo, né? Então, nesse contexto, a contribuição do Antônio Bispo é particularmente muito relevante. Sua noção de confluência propõe uma relação não hierárquica entre diferentes modos de vida. E a perspectiva pode enriquecer a racionalidade comunicativa ao ampliar o conceito de diálogo, ao incluir a dimensão ecológica, ao valorizar a reciprocidade como princípio ético. E assim, a sustentabilidade, ela não é apenas um objetivo, mas é uma prática cultural relacional. E apesar do seu potencial, a articulação entre racionalidade comunicativa, cultura e sustentabilidade enfrenta desafios significativos. Hoje eu estou meio gaga. Bom, enfim, desigualdades estruturais que limitam a participação, assimetria de poder entre os atores sociais, né, os envolvidos, dificuldade de integrar diferentes sistemas de conhecimento, pressões econômicas e políticas. Bom, esses desafios indicam que a racionalidade comunicativa deve ser constantemente tensionada e ampliada, incorporando novas perspectivas críticas. Bom, e a relação entre filosofia, agora para encerrar a nossa aula, a relação entre filosofia, cultura e sustentabilidade, ela revela a potência da teoria da racionalidade comunicativa como ferramenta crítica e normativa para o mundo contemporâneo. Ao propor uma racionalidade baseada no diálogo, o Jürgen Habermas oferece um caminho para superar a lógica da dominação, para valorizar a diversidade cultural, para construir respostas coletivas para a crise ambiental, e, ao mesmo tempo, diálogo com autores como o Antônio Bispo dos Santos, mostra que essa teoria pode e deve ser ampliada, incorporada outras formas de saber e de relação com o mundo. E, deste modo,
Pensar a sustentabilidade a partir da racionalidade comunicativa é, antes de tudo, reconhecer que o futuro comum depende da nossa capacidade de dialogar, de compreender e de agir coletivamente. Até a próxima.